Salve, salve família vascaína, um grande abraço a todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Dentro dessa segunda-feira, exatamente do dia 29 de setembro de 2025. Estamos no ar mais um vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho aí. A gente não conseguiu fazer o pós-jogo ontem, então vou fazer um pequeno resumo sobre como foi essa vitória importante do Vasco para cima do Cruzeiro em relação à tabela e muito também por condição dos outros rivais. O Vasco abre uma diferença muito grande da zona do rebaixamento e almeja agora uma vaga na Sul-Americana. E o próximo adversário perdeu ontem para o próprio Bahia, que a gente venceu por 3-1 de virada. Vamos falar também sobre a questão aí que o Vasco parece que acertou a sua zaga com Carlos Cuesta e Robert Renan. Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Conto com a sua presença e participação aqui para deixar o joinha, para deixar o like. É muito importante. O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é muito bom, que esse canal é muito bom, de torcedor para torcedor. Então cola aqui com a gente, compartilhe, divulgue para grupos de WhatsApp, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, além de se tornar membro aqui do canal, que também é muito importante para ajudar o nosso trabalho. O Vasco venceu e dominou o Cruzeiro. Não tem o que falar. O Vasco jogou bem contra o Cruzeiro. Além de jogar bem, venceu. Para mim, o mais importante é os 3 pontos. Às vezes você joga bem e não vence. Às vezes você pode fazer a melhor partida durante o campeonato, mas você não venceu. Então o importante é a vitória. Eu vou relacionar aqui alguns destaques desse jogo que para mim estão destoando da temporada do Vasco. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o Ryan. Muitos torcedores ainda ficavam com um pé atrás sobre esse jogador, chamando ele de sonolento, chamando ele de lento, chamando ele de preguiçoso, chamando ele de vários adjetivos. Só que não conseguem entender a versatilidade que o Ryan faz dentro de campo. O Ryan não é só um ponta. O Ryan tem que ajudar na armação das jogadas. O Ryan tem que chegar ao ataque para fazer gol, porque o nosso centroavante vive numa má fase. O Ryan tem que ajudar o Paulo Henrique a ser auxiliar dele de lateral de marcação. Imagine você fazer 3 funções ao mesmo tempo no seu trabalho. Você não vai aguentar. Ou você vai pedir arrego, ou você vai pedir para ser mandado embora, ou você mesmo vai pedir para sair, ou de qualquer maneira, simplesmente isso, você vai chegar um tempo e vai falar assim, porra, não aguento mais. E exatamente o que acontece com o Ryan é a mudança que o Fernando Diniz deu para ele. Responsabilidade. E ao mesmo tempo ele tem uma confiança muito grande no trabalho que ele vem exercendo. É só vocês pararem para ver exatamente como que o Vasco mudou. Eu acho que o Ryan, se ele jogasse na função do 9, na função do Verratti, eu acho que ele poderia exercer até muito mais do que isso. Mas, colocando nessa condição, até por esse simples motivo, o Ryan vem sendo, para mim, um dos melhores jogadores do time do Vasco. Não só de agora, mas da temporada. O Ryan vai ser vendido no final do ano. Mas espero que o Vasco consiga valorizar esse ativo, que realmente consiga vender pelo preço que ele vale. Porque tem jogadores aí bem comuns em outros clubes sendo vendido a 30, 35 milhões de euros. É inadmissível o Ryan, que é um ponta, ele pode se jogar como um primeiro atacante, ele pode jogar como segundo atacante, ser vendido por menos de 30 milhões de euros. E é um cara que finaliza, é um cara que entra dentro da área e é um cara tanto versátil em cabeça como nos pés. Então é inadmissível o Vasco pensar em vender por menos de 30 milhões de euros o Ryan. Outro jogador também que pouca mídia fala, mas é um cara que já merecia ter
o seu nome ventilado nessa seleção brasileira, que é uma seleção fraca em construção pelo Carlo Ancelotti, que é o lateral direito Paulo Henrique. O que o Paulo Henrique jogou contra o Cruzeiro é brincadeira. A gente sempre zoava e reclamava que o Paulo Henrique tinha uma deficiência, que era o cruzamento. Mas parece que o cara ouviu, entendeu, treinou mais, se aprimorou mais, se aperfeiçoou mais. Tá a prova. Um cara que conseguiu fazer um cruzamento perfeito com a perna que não é dele, a esquerda, no primeiro gol do lance do Ryan. E no segundo, aproveitando a sua maior versatilidade, a velocidade. No entanto, que o Matheus Henrique não viu ele passar, ele foi igual a uma flecha e fez o segundo gol. Então, Paulo Henrique e Ryan, para mim, foram um dos principais destaques dessa partida contra o Cruzeiro. Aí a gente pode colocar, por exemplo, a dupla de zaga. Carlos Cuesta e Robert Renan. O Vasco parece que acertou o miolo de zaga. Até que, enfim, por mais que durou tarde as contratações, que poderiam ter visto isso no início do ano, mas não viram, enfim, acertou agora. Eu espero que agora, com essa condição, o Vasco consiga dar mais minutagem para os dois, para eles ganharem entrosamento entre eles e, ao mesmo tempo, eles ganharem entrosamento na equipe principal. Cara, o Vasco vem evoluindo bastante. O Vasco vai chegar a Libertadores? Eu não sei. Mas se o Vasco conseguir fazer um campeonato decente, como foi o ano passado, ou até melhor do que o ano passado, tá de bom tamanho. Sabe por quê? Porque hoje o Vasco, sempre todo ano, tem essa velha máxima de zona do rebaixamento, de fantasma de Série B. Então, a partir do momento que você faz um campeonato sólido, você faz um campeonato sem sustos, e você, por exemplo, consegue uma vaga novamente na Sul-Americana, como foi o ano passado e o Vasco disputou a Sul-Americana, o Vasco vem ganhando casca nessas competições sul-americanas. E aí pode beliscar, talvez, se o Vasco conseguir a Sul-Americana, a vaga na Sul-Americana, nesse ano para o ano que vem, dependendo de uma combinação, o Vasco pode se avançar. Você vê o Lanús, que era do grupo do Vasco, uma equipe fraca, eliminou o Fluminense, está na semifinal. O Del Valle, que foi o adversário do Vasco naqueles mata-matas depois da fase de grupos, um time bem razoável, também está na semifinal. O Vasco não poderia estar na semifinal da Sul-Americana? Então, assim, conforme você vai ganhando casca, você vai ganhando experiência, você consegue evoluir em vários aspectos. Barros, mais uma vez, um monstro no meio de campo. O Hugo Moura parece que sentiu alguma coisa ali na coxa, eu não sei se torna preocupante para o próximo jogo na quarta-feira contra o Palmeiras. Esperamos que não, porque senão vai mudar a configuração do jogo e quem vai acabar indo para substituir o Hugo Moura vai ser o Tietê. E o Tietê tem outras características, não é um cara mais pegador, é um cara que sai mais para o jogo. Aí você teria que recuar o Barros para primeiro volante para colocar o Tietê. Já muda um pouco a configuração. E o Nuno Moreira, cara, mais uma vez, a belíssima contratação que o Vasco fez no início do ano, que foi esse cara. A gente tem que dar graças a Deus que não foi o Bruma, porque o Bruma está lesionado no Benfica, nem joga no Benfica. E o Nuno hoje é um jogador participativo, um jogador que dá assistências, a cada dia que passa está melhor adaptado ao futebol brasileiro. Então, esse é o Vasco, que tem que dar mais dinâmica para Matheus França. O DVD não entrou muito bem, tem que ter mais minutos e principalmente o Verratti, ele tem que entender o seguinte, ele sempre foi importante para o Vasco. No ano passado ele foi um dos principais artilheiros. Esse ano ele também é um dos artilheiros. Só que ele tem que entender que hoje ele vive num mau momento. E qualquer jogador vive boa fase e má fase. Então ele tem que entender que ele está vivendo uma má fase, que ele tem que no dia a dia treinar e treinar e treinar muito mais para ele voltar essa boa fase e principalmente se ele for substituído, que ele não fique de bico, como ele ficou de bico contra o Cruzeiro. Porque
não apenas um time tem 11 jogadores, o time tem 20, 25 e todos precisam buscar os seus minutos, todos precisam buscar o seu espaço. Então o Verratti, como líder, como capitão, deveria saber disso, de não ter vaidade, não ter querer ficar de birra por ser substituído. Até porque, mais uma vez, se dependesse de mim, ele já estaria no banco de reservas. Porque ele pode fazer uma parte defensiva muito bem, mas no principal função que é dele de fazer gol, ele vem perdendo muitos gols. E eu acho que o Vasco, sem um centroavante, consegue ter uma dinâmica de ataque muito melhor. Então, esse é o nosso vídeo dessa segunda-feira, do dia 29 de setembro de 2025. Giro Vascaíno, sempre trazendo as notícias do Vasco, sempre em primeira mão. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, dá aquela compartilhada, hype o nosso vídeo. Aqui tem uma opção de hypar o vídeo se você estiver assistindo pelo celular. E além disso, se torne membro, um valor muito pequeno para você ajudar aqui o nosso trabalho. Tem a opção aí do Valeu, que é uma opção de superchat aqui do próprio vídeo. Também ajuda. Qualquer valor financeiro que você possa doar do fundo do seu coração, ajuda aqui o nosso trabalho. Um grande abraço para todos vocês, estamos juntos, um ótimo dia para todos nessa segunda-feira.